Pessoal, boa noite. A gente vai dar sequência, então, ao curso de glomerulopatias. E hoje quem vai apresentar vai ser a Thalita. Vou passar a palavra para ela, então. Thalita, por favor. Boa noite, gente. Igual o doutor Fernando já falou, meu nome é Thalita, eu sou residente do segundo ano da nefrologia do HU, e hoje o nosso tema é um tema muito importante, que é nefrite lúpica. A gente vai começar com um caso clínico. Bom, o nosso caso clínico é uma paciente VSA do sexo feminino, 19 anos, é uma menina estudante de enfermagem, quando aconteceu os fatos, solteira, natural de Juiz de Fora. Essa paciente, ela procurou atendimento na UPA de Santa Luzia no dia 11/6/2024, devido à presença de edema bipalpebral de início pela manhã daquele mesmo dia. E além do edema, ela tinha uma tosse seca há uma semana aproximadamente. Informava uma urina turva e fétida, com presença de espumúria e noctúria 3 episódios. Mas não tinha febre, não tinha disúria, não tinha hematúria, não tinha dor lombar e nem edema de membros inferiores. Na admissão da UPA, ela apresentava uma hemoglobina de 5,9 com uma plaqueta de 47.850, com a função renal preservada, com a creatinina de 0,5 e um EAS com proteinúria 3 cruzes. Na história pregressa dessa paciente, ela não tem nenhuma comorbidade, não usava nenhum medicamento de uso contínuo e negava qualquer alergia medicamentosa. Na história familiar, a avó materna era portadora de diabetes e o pai tinha sido diagnosticado com câncer de pele. Ela negava tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas. Ela tinha uma vida sexual ativa, não fazia uso de nenhum método contraceptivo e nem para prevenção de ST, e tinha parceiro fixo. Ao exame físico, ela tinha um bom estado geral, estava hipocorada 2 cruzes. No exame físico, o que nós notávamos de diferença quando ela foi admitida no HU era uma pressão de 150 por 100, com a frequência cardíaca de 110 e um edema 2 cruzes em membros inferiores. Além disso, todo o restante do exame era um exame físico inocente. Os exames admissionais dela no HU, ela tinha uma creatinina de 0,5, com a TFG de 138, ureia, sódio, potássio normais. No hemograma, a gente via uma pancitopenia, tanto nos glóbulos vermelhos, os brancos também, e também tinha uma plaqueta de 80.000 já no HU. Ela chegou com 47 na UPA, mas no HU o primeiro exame foi de 80.000 de plaqueta. E ela tinha presença de microcitose e hipocromia intensa, tinha uma policromatofilia discreta e alguns esquizócitos na análise do hemograma. A vitamina B12 dela estava normal, o IST era de 16, com a ferritina de 216, TSH dentro da normalidade, a bilirrubina normal também, albumina sérica de 3, o colesterol estava um pouco alterado, com o LDL de 187 e o total de 262. Apesar de ter, uma anemia e ter presença de esquizócitos, a gente fez a pesquisa, de hemólise para ela, e aí a gente viu que bilirrubina estava normal, com o vizinho direto estava negativo e a aptoglobina também estava normal. Seguindo na pesquisa de secundarismo, para a gente avaliar a paciente, a gente viu que ela tinha um beta-HCG negativo e todas as sorologias para IST também foram negativas. Na urocultura, não tinha nenhum crescimento bacteriano. O EAS tinha 2 cruzes de proteína, 18.000 leucócitos e hemácias de 180.000, com dismorfismo eritrocitário positivo. O AUC de 3,44 e a proteinúria de 24 horas era de 6.682 miligramas. Desculpa. Ainda continuando na pesquisa do secundarismo, nós vimos um padrão imunológico para a paciente. Era uma paciente que tinha FAM positivo, padrão nuclear pontilhado de 1/80, um anti-DNA reagente também de 1/80, com C3 e C4 consumidos. Anticardiolipina, IgG e IgM eram não reagentes, beta-2 glicoproteína também era não reagente, e o anticoagulante lúpico também era não reagente. Bom,
A partir dessa introdução que nós demos sobre o caso clínico que vai nortear a nossa aula e o nosso raciocínio clínico para entregar o que a gente vai discutir e aprender hoje, a gente vai agora começar diretamente falando sobre o lúpus. Bom, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica, ela é multissistêmica, ela pode se manifestar de várias formas, tem várias manifestações e em vários sistemas do ser humano de uma forma diferente. Inclusive, assim, eu tinha um professor meu, um preceptor na clínica médica, que era reumatologista, que ele, dentro, claro, das suas ressalvas, ele brincava que tudo é lúpus e nada é lúpus, justamente pela amplitude de manifestações que a doença pode ter. Ela é mais comum em mulheres jovens, a de meia idade. Sendo que a nossa paciente, ela tem 19 anos, né? Então, ela se encaixa dentro desse perfil epidemiológico. A incidência, ela é em torno de 1 a 25 casos por 100 mil pessoas. E a patogênese que envolve o lúpus envolve desenvolvimento de um ou mais autoanticorpo, como subsequente produção de complexos imunes, e pode estar relacionada a uma variedade de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Bom, dentro disso que a gente conversou, que existem uma gama de manifestações clínicas que o lúpus pode apresentar, o diagnóstico, ele se baseia no julgamento de um clínico experiente, que reconhece essa constelação de características e sintomas, e que tem uma sorologia de suporte a favor do seu diagnóstico de lúpus. E também depois que você exclui outros diagnósticos alternativos. Só que diante dessa amplitude de manifestações e também de a gente ter falso positivo em exames sorológicos, é importante a gente padronizar o nosso raciocínio para o diagnóstico. Por conta disso, foram criados os critérios de EULAR e ICR de 2019. Eles foram desenvolvidos para melhorar a detecção do lúpus eritematoso sistêmico, né, de forma precoce ou de início recente, e a gente tem com esses critérios forma de melhorar a sensibilidade e a especificidade para o diagnóstico. Para realizar o critério de EULAR, a gente tem que ter um critério de entrada. E esse critério de entrada é o FAM positivo em um título maior que 1/80. É importante ressaltar, principalmente quando a gente pensa em síndrome nefrótica, que pode ser uma das manifestações da nefrite lúpica, que em alguns casos, apesar de não ser o mais comum, a dosagem do FAM sérico, ele é critério, né, de entrada, mas a dosagem do FAM sérico em pacientes com uma síndrome nefrótica muito, muito importante, ele pode vir negativo. E aí, em alguns casos, quando isso acontece, a gente, se for, né, o primo diagnóstico do paciente, a gente pode dosar, em alguns casos, o FAM na urina, e esses casos, ele pode, assim, vir positivo. Então, o critério de entrada para a EULAR, né, é um FAM positivo maior que 1/80, e quando eu jogo nos critérios, para eu considerar o diagnóstico de lúpus, eu tenho que ter 10 ou mais pontos. A sensibilidade dos critérios é de 96,1% e a especificidade é de 93,4%. A gente não pode considerar um critério dos que eu vou mostrar do critério de EULAR se houver uma explicação mais provável do que é o lúpus. Quando aquela primeira slide que a gente mostrou falando sobre o diagnóstico, a gente viu, né, que existem uma constelação de fatores, de sintomas, mas que eu também preciso descartar, diagnósticos mais prováveis para aqueles sintomas, ou para aquele critério específico. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar na hora de avaliar cada critério é esse diagnóstico diferencial. E os critérios, é importante ressaltar que eles não precisam ocorrer simultaneamente. Então, eu posso ter um critério que está presente agora
e que não está associada a outro critério presente no momento, mas que esse outro critério já esteve presente no passado. E a gente vai ver que existem vários domínios dentro do critério de Euler. E aí, apenas um critério por domínio que a gente vai considerar. E a gente considera o que tiver uma pontuação mais alta dentro desse domínio. Então, vamos lá. Dentro dos domínios, né, a gente tem o constitucional, e aí a gente vai ter como para pontuação febre, o hematológico, que é leucopenia, trombocitopenia e hemólise autoimune, o neuropsiquiátrico, que é delírio, psicose e convulsão, o mucocutâneo, que é alopécia não cicatricial, úlceras orais, lúpus cutâneo subagudo ou discoide, ou lúpus cutâneo agudo. Só para dar um exemplo, vamos pegar, por exemplo, o domínio do neuropsiquiátrico. Se a paciente teve delírio e convulsão, a gente não vai pontuar em delírio e convulsão. A gente vai pontuar no critério que dá mais pontos. Nesse domínio, seria a convulsão. Então, a gente somaria, em vez de somar 7 pontos, a gente somaria 5 pontos. Aí a gente tem, né, o derrame pleural ou pericárdico, a pericardite aguda, a gente tem o envolvimento conjunto, no renal, a gente tem uma proteinúria maior que 0,5 por 24 horas, e aí se a gente já realizou a biópsia renal, a gente tem o critério considerando a biópsia classe 2 ou 5, ou a biópsia que considerou classe 3 ou 4. Na parte de imunologia, eu vou considerar se eu tenho anticorpos antifosfolípides, né? Na questão do complemento, se eu tenho C3 ou C4 baixo, ou se eu tenho C3 e C4 baixo. E, além disso, se eu tenho um anticorpo anti-DNA positivo ou um anticorpo anti-SM também positivo. Voltando ao nosso caso clínico da nossa paciente, vamos colocar a paciente dentro dos critérios de Euler. No critério hematológico, a paciente tem tanto uma leucopenia quanto uma trombocitopenia. Como a trombocitopenia dá mais pontos, a gente vai considerar a trombocitopenia. Nesse momento, quando a gente está pensando no diagnóstico inicial, para a gente pensar qual que poderia ser a causa da síndrome nefrótica da nossa paciente, ela ainda não tinha o resultado da biópsia renal. Então, eu vou considerar a proteinúria, né? Então, eu tenho 4 pontos. Eu tenho mais 4 pontos porque eu tenho C3 e C4 reduzidos, e eu tenho um anti-DNA também positivo de 1 para 80. Então, somando os pontos, eu teria 18 pontos. Essa paciente tem o critério de entrada, que é o FAM positivo, e soma mais de 10 pontos no critério de Euler, então eu posso considerar essa paciente com diagnóstico de lúpus. Pronto, agora a gente fala um pouquinho sobre o lúpus de uma forma geral, assim, nada muito específico, mas agora a gente vai entrar no tema específico da aula, que é nefrite lúpica. A nefrite lúpica, ela pode acometer de 30% a 80% dos pacientes com lúpus, e ela tem pior prognósticos em pacientes afro-americanos, latinos e asiáticos, e também um pior prognóstico no sexo masculino. O envolvimento renal no lúpus, ele está associado a uma maior mortalidade. E qual que é a patogênese da nefrite lúpica? O acometimento renal ele é induzido por imunocomplexos. Como que isso acontece? Distúrbios regulatórios de subpopulações de linfócitos T e ativação autogênica dos linfócitos B. Isso leva a uma hiperatividade de linfócitos B, o que gera essa formação de auto-anticorpo e uma deposição crônica de imunocomplexos. E essa deposição crônica de imunocomplexos leva a lesões mesangiais e proliferativas.
A lesão glomerular e vascular, ela pode ser amplificada por fenômenos locais decorrentes de coagulação intravascular. E aí, quando isso acontece, ela pode ser potencializada por anticorpo antifosfolípides. Em um caso de uma paciente com IRA, hipertensão grave, anemia hemolítica com esquizócitos circulantes, não é incomum encontrar uma microangiopatia trombótica associada à lesão glomerular do lúpus. E isso piora muito o prognóstico do paciente. Agora, pensando na patologia, a gente vai ter uma grande quantidade de apresentações histológicas. A gente é muito heterogênea. E aí, a gente também, além do fato dela ser heterogênea, a gente tem o fato que a gente pode ter uma sobreposição dentro da classificação histológica. Então, não é incomum a gente ver, por exemplo, um paciente ou uma paciente apresentando uma classe 3 e 5, uma classe 4 e 5, ou então uma classe 2 associada a uma podocitopatia lúpica. Então, assim, a gente tem umas sobreposições das classes. E a gente também é importante pensar que, além da questão delas serem heterogêneas, de ter uma sobreposição, também existe a possibilidade de transformação de uma determinada classe em outra. Isso vai ser importante quando a gente pensar, por exemplo, num paciente que está apresentando recidiva, porque isso pode ser indicação de biopsiar novamente o paciente, porque mudaria o tratamento para o mesmo. A deposição de imunocomplexos se traduz em 4 padrões. A gente tem o padrão mesangial, proliferativo focal, proliferativo difuso e membranoso. Bom, a primeira classe, que é a classe 1, só um minuto. A primeira classe, que é a classe 1, a gente considera glomerulonefrite mesangial mínima. Nessa classe, a gente vai ter glomérulos normais, a microscopia óptica, porém, a gente vai ter depósitos imunes quando a gente realizar a IF. Essa classe, a gente não tem muito contato com ela, ela é raramente vista, justamente porque esse paciente que está com a classe 1, que é um paciente portador de lúpus, ele não vai ter uma proteinúria indicativa de biópsia ou uma piora de função renal indicando uma biópsia renal. Então, a gente geralmente não tem contato com a classe 1. A classe 2, ela é chamada de glomerulonefrite proliferativa mesangial. E aí a gente vai ter lesões restritas ao mesângio e depósitos mesangiais de imunocomplexos. A gente tem hipercelularidade mesangial, e o que é essa hipercelularidade mesangial? É a presença de mais 3 células, no caso, em regiões do mesângio distante do polo vascular. Além disso, a gente tem uma expansão da matriz mesangial, e os pacientes com classe 2, geralmente são pacientes que têm função renal normal, com proteinúria e hematúria discretas. Nessa imagem, a gente observa, né, a proliferação das células mesangiais indicadas pela seta azul. A classe 3, a gente chama ela de glomerulonefrite lúpica focal. Como que histologicamente a classe 3 ela é definida? Nela, a gente tem uma proliferação endocapilar em virtude de células mesangiais, endoteliais, além de neutrófilos e monócitos, que podem infiltrar no glomérulo. Ela é focal e segmentar quando a gente tem um envolvimento de até 50% dos capilares glomerulares, e 50% desses capilares tendo processo inflamatório. Com frequência, as lesões ativas da classe 3 incluem necrose fibrinoide, picnose nuclear e ruptura de membrana basal glomerular com infiltração de neutrófilos. Crescentes epiteliais podem acompanhar as lesões mais ativas.
Na IF, a gente tem um depósito de imunoglobulinas e fração de complemento, distribuídos difusamente no mesange e nas alças capilares de forma segmentar. E a gente tem depósitos eletrodensos, a microscopia eletrônica, que são visualizados no espaço subendotelial e na matriz mesangial. Nessa imagem, a gente vê a presença de crescente, né, indicado pela seta, que é um dos fatores de atividade e gravidade que a gente precisa ficar atento quando a gente recebe uma biópsia com nefrite lúpica. A classe 4, ela é muito semelhante à classe 3 em vários aspectos, sabe? A classe 3 e a classe 4 são consideradas as classes mais graves dentro da nefrite lúpica. Alguns autores consideram até difícil diferenciar a classe 3 da classe 4 em alguns aspectos, porque elas são muito semelhantes. Mas a classe 4, a gente tem uma glomerulonefrite lúpica difusa, a gente tem um comprometimento maior. Quando na classe 3 eu falei que a gente tinha um comprometimento do padrão inflamatório em menos de 50% dos glomérulos, agora a gente vai ter um comprometimento acima de 50%. E a gente vai ter uma distribuição difusa e global. As lesões ativas incluem também necrose fibrinoide, infiltração de neutrófilos, depósitos subendoteliais em alça de arame, corpos hematoxilínicos e crescentes epiteliais. Na IF e na microscopia eletrônica, a gente destaca extensos imunodepósitos ao longo do espaço subendotelial, do capilar glomerular e do mesanjo. A IF é muito rica, né? Então, a gente tem IgG, IgA, IgM, C1q, C4, C3, e aí é o padrão que a gente geralmente considera o padrão de Schulhouse. A classe histológica mais frequentemente encontrada no lúpus, né? Porque é a classe que a gente geralmente tem uma indicação maior de biópsia dentro do lúpus. Ela se manifesta, em geral, por proteinúria em nível nefrótico, hematúria e perda da função renal. Pode ocorrer insuficiência renal rapidamente progressiva, e quando a gente tem essa rapidamente progressiva, a gente vai ver lesões glomerulares necrosantes e com extensa formação de crescentes epiteliais. Aí a gente tem uma IF, né, demonstrando esse padrão de full house que eu havia falado anteriormente, uma IF muito rica. E a classe 5 é a glomerulonefrite lúpica membranosa. A glomerulonefrite lúpica membranosa, como outra membranosa, né, como padrão de membranosa, a gente tem que lembrar, principalmente, que na microscopia óptica, a gente vai ver a membrana basal espessada e as espículas quando a gente fizer a coloração por prata. Então, assim, eu acho que é o padrão na histologia que mais chama atenção para glomerulonefrite lúpica membranosa. Além disso, a gente tem depósitos imunes predominantes no espaço subepitelial do glomérulo, em geral associado à hipercelularidade mesangial, com depósitos de imunoglobulina e complemento nessa região. Habitualmente, ela apresenta-se como uma síndrome nefrótica com função renal preservada, e essa função renal preservada, ela permanece preservada geralmente mesmo a longo prazo. Ela tem um comprometimento da função renal menor que quanto comparado à classe 3 e à classe 4. E ela pode estar associada à trombose da veia renal, e como complicação tanto da síndrome nefrótica ou por defeitos de coagulação do próprio lúpus. E essa trombose da veia renal pode gerar uma piora da proteinúria e da função renal, além também de poder levar a tromboembolismo pulmonar. Lembrando que a classe 5, ela pode estar associada a outras classes, como, por exemplo, a classe 3 e a classe 4. Aqui a gente tem uma imagem, né, na coloração em prata, em que a gente vê de forma muito clara as espículas nessa questão da membranosa. E a classe 6 é o que a gente considera a doença renal crônica, que é a glomerulonefrite esclerosante avançada.
Quando a gente tem uma biópsia demonstrando a classe 6, a gente tem presença de lesões cicatriciais e esclerosantes já de forma avançada em mais de 90% dos glomêrulos. E aí é uma doença renal crônica estabelecida. Ficou escrito crônica errado aqui, gente, desculpa. Então, como classes histológicas, a gente tem 6 classes, de 1 a 6, né? Só que a gente também tem uma outra manifestação que a gente é considerada como a podostopatia lúpica, que nos últimos cadigos todos, né, levantou-se a possibilidade de que viesse como uma nova classe, a podostopatia lúpica, mas que ainda não se estabeleceu exatamente como uma classe específica. O que é a podostopatia lúpica? Ela se caracteriza pela fusão difusa dos podócitos na ausência de depósitos imunes nas alças capilares. Então, assim, histopatologicamente, a forma da manifestação da doença é bem diferente das outras classes. E aí, a podostopatia lúpica, ela é muito semelhante à doença de lesão mínima ou à GESF, tanto quando a gente pensa na avaliação histopatológica, quanto na resposta a corticoides. Quando a gente vê uma nefrite lúpica, classe 2, com presença de síndrome nefrótica, é importante a gente avaliar se tem fusão podocitária difusa, porque se tiver, a gente tem que pensar na podostopatia lúpica, porque não é comum a gente ter síndrome nefrótica na classe 2. E aí, se tem, é importante a gente investigar essa outra possibilidade. Outra coisa, na histopatologia, né, na realização da biópsia que a gente precisa avaliar, é os índices de cronicidade e os índices de atividade. Então, a gente tem várias alterações que falam a favor de índices de atividade e de gravidade sobre essa atividade, e a gente tem outros fatores que falam a favor de índice de cronicidade. É importante ressaltar que quando a gente tem um índice de cronicidade acima de 5, a gente tem um pior prognóstico de sobrevida renal. Bom, e como que a gente vai fazer o diagnóstico agora, não do lúpus, mas da nefropatia lúpica? Pacientes que já são portadores de lúpus devem realizar creatinina e proteinúria de 24 horas, pelo menos a cada 6 meses. Isso a gente pensando para o paciente que tem o diagnóstico prévio de lúpus e está lá acompanhando com o reumatologista. É claro que, por exemplo, a nossa paciente, que é o nosso caso clínico de hoje, ela abriu com nefropatia lúpica. Então, quando chega um paciente para a gente com um quadro de síndrome nefrótica, eu vou fazer toda a investigação de secundarismo e uma das possibilidades pode ser a nefropatia lúpica. Então, o que a gente vai falar aqui agora não é pensando no primo diagnóstico, é pensando no acompanhamento do paciente que já tem um diagnóstico de lúpus e acompanha com o reumato. Então, eu vou fazer a creatinina e a proteinúria de 24 horas, pelo menos a cada 6 meses. Se eu tiver uma piora da taxa de filtração glomerular ou uma proteinúria maior que 500 miligramas, a gente tem indicação de fazer biópsia renal. E a biópsia renal, ela é muito importante, tanto para indicar tratamento quanto prognóstico. Daqui a pouco a gente vai ver os tratamentos específicos para cada classe, mas o prognóstico também é muito importante, para eu ver fibrose, para eu ver o índice de cronicidade, e igual eu disse anteriormente, se a gente tem um índice de cronicidade acima de 5, a gente tem um pior padrão, um pior prognóstico em termos de sobrevida renal. Então, independente, então, o diagnóstico da nefrite lúpica, eu vou fazer a biópsia. Mas, independente da classe que vier e do tratamento que eu optar depois que eu tiver o resultado da classe da nefrite lúpica, eu tenho um tratamento geral que ele é padrão para todas as classes. Então, um medicamento importantíssimo para todos os pacientes com diagnóstico de lúpus, independente de ter manifestação renal ou não, é a hidroxicloroquina. E todos os pacientes portadores de lúpus devem usar hidroxicloroquina ou a cloroquina.
a não ser que eles tenham contraindicação para tal fato, como, por exemplo, o acometimento oftalmológico. Em pacientes que têm uma TFG menor que 30, eu reduzo a dose da hidroxicloroquina em 25%. E a hidroxicloroquina, eu vou fazer 5 miligramas quilo dia para o paciente, e aí eu vou ajustar a dose de acordo com o balanço total que der do meu paciente. Então, tem paciente que vai usar a hidroxicloroquina de segunda a sexta, tem paciente que, por conta do peso, vai usar todos os dias, então eu vou ajustando dessa forma. Além do uso da hidroxicloroquina para todos os pacientes portadores de lúpus, eu preciso fazer um controle da dislipidemia e da hipertensão. Lembrando, né, que uma das questões que pode ser prejudicada pela síndrome nefrótica é a dislipidemia e hipertensão. Além disso, eu vou ficar muito atenta às questões infecciosas do meu paciente. Então, é um paciente imunossuprimido, então eu preciso avaliar o histórico médico dele para herpes zoster, em caso de necessidade, avaliar a vacinação, avaliar a possibilidade, o contato ou o histórico pregresso de tuberculose. Eu vou fazer uma triagem para ISTs. Eu vou fazer o acompanhamento vacinal desse paciente. É um paciente que a gente vai ver que ele tem uma maior exposição a glicocorticoides, e por conta disso a gente tem que ficar muito atento à densidade mineral óssea desse paciente, o risco de fratura, e fazer suplementação de cálcio, vitamina D e bifosfonato quando for necessário. É muito importante a gente falar sobre a necessidade do protetor solar. Muitos pacientes têm dificuldade de adesão ao uso do protetor solar, então é importante a gente reforçar a necessidade, principalmente, né, a gente mora no Brasil, tem uma exposição solar importante. E a gente precisa fazer o acompanhamento e o aconselhamento sobre contracepção. Então, o paciente precisa ser orientado à necessidade, ao controle de não engravidar durante, né, o tratamento de indução, e também depois, um tempo depois que a gente terminou o tratamento, a gente vai conversar um pouco disso mais para frente, e qual tipo de contracepção é indicada para aquele paciente. A contracepção, a gente, né, os guidelines, eles contraindicam o uso de estrogênio para esses pacientes. Então, a gente vai optar por métodos contraceptivos que não possuírem estrogênio. E a gente vai avaliar fatores de risco individuais para malignidade, tanto de prévio ao tratamento, quanto pós ao tratamento. A gente vai ver que uma das drogas que a gente pode fazer é a ciclofosfamida, e a ciclofosfamida ela tem um alto poder de malignidade, dose dependente, e que por isso a gente precisa ficar atento nesse paciente. E agora, né, além dessas medidas que a gente já vai fazer no paciente com lúpus como um todo, os pacientes que ele tem o acometimento renal, a gente vai optar pelos medicamentos nefroprotetores. E aí a gente vai ter o BRA, o IECA, os inibidores do SGLT2, a espironolactona, né? E a gente tem novos estudos demonstrando, né, que os análogos do GLP-1 também trazem uma nefroproteção para o paciente, todos esses como medidas antiproteinúricas. Então, a gente conversou, né, sobre as classes histológicas, a patologia, a gente conversou sobre o diagnóstico e sobre a importância de fazer a biópsia. Mas é importante também a gente ter em mente a inferência de classe. Por quê? Porque a biópsia ela é extremamente importante para tratamento, para diagnóstico, né? E para prognóstico. Porém, em alguns casos, eu não vou ter acesso àquela biópsia de uma forma muito rápida. E o HU, a gente tem essa facilidade, tanto por conta do acesso que a gente tem, né, a um instituto de nefropatologia, quanto pelo fato dos nefrologistas do HU realizarem biópsia. Porém, existem locais que, além da dificuldade para a realização da biópsia, a gente tem uma dificuldade para receber o laudo da biópsia. E aí eu não posso, não é indicativo você esperar
para fazer o tratamento, aguardar aquela biópsia, sendo que você pode começar os passos iniciais para aquilo até o resultado da biópsia chegar. Então, como que a gente vai fazer uma inferência de classe? A classe 1 e a classe 2 são pacientes que têm poucos sintomas clínicos e poucas alterações laboratoriais. A gente vai ter uma proteinúria leve, geralmente menor que 1 grama, geralmente, na verdade, menor até que 500 miligramas. E a gente tem presença de hematúria dismórfica. Na classe 3 e 4, a gente tem uma proteinúria maior que 500, nós temos hematúria dismórfica com cilindros hemáticos, a gente pode haver hipertensão, perda da função renal, e pode, inclusive, ocorrer rapidamente progressiva. A classe 5, a gente tem síndrome nefrótica, não é comum leucocitúria e hematúria, e ela pode ocorrer isoladamente ou de forma associada a uma outra classe. Então, agora a gente vai voltar lá no nosso caso clínico do início. O que a paciente tinha de alterado? A gente tinha uma paciente que tinha hipertensão, que não era de diagnóstico prévio, que veio junto com o quadro. A gente tinha hematúria dismórfica e leucocitúria. E a gente tinha uma proteinúria de 24 horas em faixa nefrótica, maior que 6 gramas. Quando a gente olha isso, a gente pensa pela presença, né, de hematúria, de leucocitúria, de hipertensão, de uma proteinúria em faixa nefrótica, pensa na classe 3 ou 4, ela podendo ou não estar associada à classe 5. E esse é o resultado da biópsia da nossa paciente. A biópsia da nossa paciente, ela veio com classe 4, com 7 pontos no score de atividade e 1 ponto no score de cronicidade. No compartimento glomerular, a gente vê as lesões típicas de while loop. Além disso, né, a gente vai ver uma hipercelularidade mesangial, a gente tem um espessamento da cápsula de Bowman, a gente também vai nessa paciente em si, né? A gente não tinha presença de crescente, a gente tem uma hipercelularidade endocapilar dos túbulos glomerulares também. No compartimento vascular, a gente, graças a Deus, né, não viu nenhum sinal de vasculite ou trombo. No compartimento túbulo intersticial, a gente tem uma fibrose menor que 5%, que é fator de bom prognóstico. E na IF nós vemos o padrão de Fullhouse e uma IF rica. Agora, nós vamos passar para o tratamento específico para cada classe. O primeiro tratamento que nós vamos falar é da classe 1 ou 2. Nessas classes, a gente não é necessário uma imunossupressão específica, além da já empregada para o lúpus. Então, é aquele paciente que eu vou tratar com hidroxicloroquina e se tiver alguma manifestação extra-renal, o meu desculpa. Se eu tiver alguma manifestação extra-renal, o meu imunossupressor vai ser direcionado para aquela manifestação, e não porque tem uma classe 1 ou 2 na biópsia renal. Esses pacientes que apresentarem uma proteinúria em faixa nefrótica, como não é comum na classe 1 ou 2, novamente a gente vai pedir a pensar em podostopatia lúpica, pedir a eletrônica, e aí a gente vai pensar que esses pacientes, eles respondem muito bem a glicocorticoides. Nos pacientes, né, que a gente tiver classe 1 ou 2, a gente pensar em podostopatia lúpica, que a gente tratar com glicocorticoide, e esse paciente apresentar depois recaída, quando a gente tiver a redução gradual do glicocorticoide, a gente vai avaliar, associar ou micofenolato de mofetil, ou azatioprina, ou um inibidor de calcineurina. Agora, nós vamos falar sobre o tratamento da classe 3 ou 4, podendo estar a classe 3 ou 4 associado ou não à classe 5. Nos pacientes que forem diagnosticados com classe 3 ou 4, mas na biópsia a gente não vê sinal de atividade e mais índice de cronicidade, a gente vai dar o tratamento de suporte para DRC. E aí não tem nenhum imunossupressor indicado para esse caso,
a não ser que ela venha associado à classe 5. E se vier associado à classe 5, a gente vai direcionar o tratamento voltado para a classe 5, que a gente vai falar daqui a pouco. O tratamento da classe 3 e 4, associado ou não a 5, ele é dividido em terapia de indução e terapia de manutenção. A gente precisa lembrar que na terapia de indução, a gente tem como um dos pilares o glicocorticoide. E aí a gente vai associar o glicocorticoide a outra classe medicamentosa, mas sempre tendo o uso do glicocorticoide. A utilização principal é da metilprednisolona. A gente vai usar de 250 a 500 miligramas de impulso terapia por 3 dias seguidos. E a seguir a gente vai reduzir, suspender a metilprednisolona IV, né, e passar para a prednisona 0,35 a 1 miligrama quilo dia, até o máximo de 80 miligramas dia, com uma tendência atual de, na verdade, o máximo de ser de 60 miligramas dia, com redução gradativa ao longo dos meses, e daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela, como que a gente faz para ter essa redução gradativa do glicocorticoide. Essa é a tabela que eu falei, né? Então, a gente tem, pensando, né, no uso do corticoide, o modelo em alta dose, dose reduzida e dose moderada. Lembrando que a tendência atual é a gente usar a menor dose de corticoide possível, né? Principalmente quando a gente utiliza associado a outras medicações, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o tratamento multitarget. E aí, porque a gente sabe, né, que o glicocorticoide, ele tem inúmeros efeitos colaterais que se acumulam ao longo da vida. Então, quanto menos tempo nós utilizarmos e quanto menor for a dose, melhor para o nosso paciente. Então, a gente utilizou o glicocorticoide como o primeiro medicamento que a gente vai utilizar, e a gente vai poder associar na terapia de indução ou micofenolato ou a ciclofosfamida. Se a gente for utilizar o micofenolato de mofetila, a gente vai usar de 1 a 1,5 gramas 2 vezes ao dia por pelo menos 6 meses, ou se o micofenolato for de sódio, de 0,72 a 1,08 gramas, também 2 vezes ao dia, também por um período de 6 meses. A outra opção, ao lugar do micofenolato de mofetila, é a gente usar a ciclofosfamida por até 6 meses. E aí a gente tem algumas formas de utilizar a ciclofosfamida. A gente pode utilizar 500 miligramas IV a cada 2 semanas durante 3 meses, né? Vão ser 6 pulsos ao todo, sendo 500 miligramas a cada 2 semanas, ou de 0,5 a 1 grama por metro cúbico IV mensalmente durante 6 meses. Ou de 1 a 1 miligrama, de 1 a 1,5 miligrama quilo dia, VO por 3 meses. São as 3 opções que a gente tem de ciclofosfamida. E aí, a gente tem o que a gente fala constantemente, né? A gente um termo muito recorrente no nosso dia a dia, que a gente fala sobre a realização do NIAID ou do Aerolupus. O NIAID, a gente tem uma dose mais alta de ciclofosfamida, a gente tem uma eficácia dessa dose mais alta de ciclofosfamida para todas as raças. Quando a gente olha para o Aerolupus, que é uma dose menor, a gente vê que a gente tem uma eficácia confirmada por ensaios clínicos randomizados, mais em pacientes caucasianos. É claro que isso tem sido difundido hoje para análise em outras raças também, mas é mais difundido nos caucasianos. E a gente tem a possibilidade do uso da ciclofosfamida oral, que também pode ser utilizada em diferentes raças, não tem essa questão de ser mais voltado para o caucasiano, igual o Aerolupus. Ok, a gente vai usar o glicocorticoide como uma medicação que precisa ser usada, que não é algo que eu possa modificar, e a gente tem a possibilidade de utilizar ou a ciclofosfamida ou o micofenolato. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a ciclofosfamida ou vou usar o micofenolato?
Para essa escolha, o Cadigo fala para a gente vou olhar para o paciente individualmente. Então, eu vou olhar para aquele paciente, pensar o que vai ser melhor para aquele paciente. E aí eu vou avaliar várias possibilidades. Adesão medicamentosa, disponibilidade do fármaco, se aquele paciente tem um histórico familiar importante para neoplasia, se aqui é um paciente jovem e eu tenho medo de gerar uma infertilidade no mesmo. Então, assim, são vários fatores que eu vou precisar olhar e eu vou olhar para esse paciente de forma individual. A gente tem em vantagens e desvantagens de um e de outro, a gente vai ver um maior risco de infertilidade e um maior potencial de malignidade associado à ciclofosfamida. Lembrando que isso é dose dependente, a dose da ciclofosfamida ao longo da vida ela é acumulativa. A gente tem um maior custo do micofenolato e, em alguns casos, menor disponibilidade do mesmo. Se eu suspeito de uma má adesão terapêutica, eu vou optar por um medicamento e ver que eu vou ter controle, eu vou ter certeza que o paciente está fazendo, e aí automaticamente eu vou pensar na ciclofosfamida. Quando a gente tem algumas alterações no paciente especificadamente, por exemplo, se eu tenho uma função renal que está se deteriorando de forma mais rápida, ou se eu vejo lesões de atividade grave, por exemplo, presença de crescente de forma abundante, necrose capilar, eu vou optar, tem uma tendência maior, não é que o Cadigo bate o martelo, tem que ser, mas há uma maior tendência da gente utilizar a ciclofosfamida e não micofenolato. Igual eu já disse, a ciclofosfamida é uma droga de dose acumulativa ao longo da vida e a gente precisa ficar atento. Por exemplo, neoplasia hematológica ela é mais comum acima de 36 gramas. Isso é importante, por exemplo, para um paciente que ficou clinicamente estável, mas usou ciclofosfamida no início, no tratamento de indução inicial, e posteriormente apresentou recidiva do quadro. E aí, igual eu disse que já anteriormente, quando a gente tem presença de crescente em mais de 15% dos glomérulos, foi observado que em pacientes que utilizaram ciclofosfamida no lugar do micofenolato, a gente teve uma taxa de resposta renal mais acentuada do que aqueles que... Mais acentuada não, desculpa, mais sustentada do que aqueles que utilizaram micofenolato. E aí, agora a gente vai passar para o tratamento que hoje, né, assim, o que a gente tem lançado mão com maior frequência, que hoje tem se consolidado mais, que é o tratamento multitarget. Então, a gente vai ter lá o nosso primeiro tratamento, né, primeira coisa, aliás, antes do glicocorticoide, todo paciente lúpico que não tiver contraindicação precisa usar a hidroxicloroquina. Aí passou, além da hidroxicloroquina, segunda questão, glicocorticoide. Aí no tratamento de indução eu também vou optar ou por micofenolato ou por ciclofosfamida. E aí a gente tem a possibilidade de associação ao micofenolato de inibidor de calcineurina, que aí eu vou ter a voclosporina, o tacrolimus ou a ciclosporina. A duração do tratamento com inibidor de calcineurina é até 3 anos. Só que, assim, em uma parte do Cadigo e tudo, ele coloca que essa duração até 3 anos, mas em outra parte ele já fala que a duração ideal do tratamento com inibidor de calcineurina ainda é uma incerteza. Mais estudos precisam ser elaborados para a gente ter uma maior consistência de dados para a gente pensar em redução ou descontinuação do inibidor de calcineurina. Então, assim, ele fala de uma duração até 3 anos, mas com essas ressalvas. A gente vai pensar no paciente em utilizar o inibidor de calcineurina nos pacientes que tiverem uma proteinúria importante, que eu pense em uma possível lesão podocitária extensa, e é importante ressaltar que o inibidor de calcineurina, ele pode ter uma nefrotoxicidade, né, e em pacientes que tiverem a taxa de filtração menor que 45, eu vou usar com muita cautela.
Os maiores estudos, né, foram realizados com a voclosporina, que é o estudo Aurora, e eles utilizam em pacientes com TFG acima de 45. O inibidor de calcineurina, além dessa questão do multitarget, né, da associação com o micofenolato, além da hidroxicloroquina e o glicocorticoide, ele também pode ser usado como uma alternativa para os pacientes que não toleraram uma dose cheia de micofenolato e obtiveram uma contraindicação à ciclofosfamida. Então, é um paciente que é jovem, que, por exemplo, eu não quero por exemplo, intercorrer com infertilidade. E aí é um paciente que hoje, pelo SUS, a gente tem acesso ao micofenolato de mofetila para o tratamento do lúpus e não o micofenolato de sódio. A gente sabe que o micofenolato de mofetila ele tem uma menor tolerância gástrica do que o de sódio, e aí o paciente não consegue fazer aquela dose cheia de 1,5 gramas de 12 em 12 horas. E aí eu vou ter que fazer uma dose reduzida. E aí eu posso associar, para uma melhor resposta, o tacrolimus ao micofenolato em uma dose menor. E quando a gente faz o tratamento multitarget com o inibidor de calcineurina, os estudos mostraram que a gente proporciona dessa forma um desmame mais rápido de corticoide, que é hoje o que a gente mais quer, porque, né, pelos efeitos colaterais do glicocorticoide ao longo dos anos. Então, a gente vai fazer, né, a pulsoterapia com 500 miligramas de metilprednisolona, posteriormente a gente vai utilizar uma dose de 20 a 25 miligramas da prednisona e reduzir para 2,5 miligramas de prednisona em 16 semanas. Naquela outra tabela que eu mostrei para vocês sobre o desmame da prednisona, a gente vê que a gente chega a uma dose de 2,5 miligramas dia com 25 semanas, a partir da 25ª. Com a associação do inibidor de calcineurina, a gente já consegue fazer isso com 16 semanas. E não tem estudos suficientes para associação do inibidor de calcineurina com a ciclofosfamida. A gente tem estudos, né, igual o Aurora, mostrando a associação com o micofenolato. A outra possibilidade de multitarget é a associação de belimumab com micofenolato ou com a ciclofosfamida. Aí a gente volta ao imunossupressor desde o início. Hidroxicloroquina, glicocorticoide, opção por micofenolato ou ciclofosfamida, e aí depois a gente vem com o belimumab. O belimumab, né, é um anticorpo monoclonal humano e ele inibe o fator de ativação das células B. E isso tem ação direta no mecanismo fisiopatológico do lúpus. Então, o belimumab, como que ele vai ser usado? De forma endovenosa, 10 miligramas quilo, de 15 em 15 dias, 3 doses, após de 4 em 4 semanas, com uma duração de 2 a 3 anos. A maior taxa de resposta renal a gente tem quando a gente usa o belimumab, porém a gente tem que ficar atento, porque em casos de proteinúria em faixa nefrótica, a gente tem uma menor resposta do belimumab, ficou escrito errado em cima, gente, agora que eu vi que está escrito belimumab, desculpa, belimumab, a gente tem uma menor resposta do belimumab quando a gente compara com pacientes que não têm uma síndrome nefrótica tão importante. Existem outras possibilidades de medicações, outras terapias, como a azatioprina ou a leflunomida, combinadas também com o glicocorticoide, que é o carro-chefe no lúpus. Quando que a gente utiliza, por exemplo, a azatioprina na indução? Quando a gente tem situações de intolerância do paciente, falta de disponibilidade ou custo excessivo de medicamento, do medicamento padrão, né, ou a ciclofosfamida ou o micofenolato. Quando a gente tem mas, assim, a gente tem que lembrar que a azatioprina e a leflunomida, ela tem uma eficácia inferior e a gente tem tanto uma menor estabilidade do quadro, quanto uma maior chance de recidiva. E além da toxicidade ser também maior.
Além da azatioprina e da leflunomida, a gente tem a possibilidade do rituximab, e ele é considerado para pacientes com atividade persistente da doença ou resposta inadequada à terapia padrão inicial. Agora a gente falou sobre o tratamento de indução na classe 3 e 4, e a outra coisa, que é parte agora do tratamento que a gente precisa fazer, é o tratamento de manutenção. O que acontece? No tratamento de manutenção, a droga indicada é o micofenolato. E ela tem uma boa taxa de resposta e ela tem menos efeitos colaterais do que as outras drogas no tratamento de manutenção. No tratamento de manutenção, a gente tem que utilizar o micofenolato 1 a 2 gramas dia, quando a gente pensa no micofenolato de mofetila, ou de sódio de 720 a 1.440 miligramas dia. E a gente tem que reduzir a dose, tanto do micofenolato de mofetila quanto do micofenolato de sódio, se a gente tiver uma função renal alterada, porque quanto menor a função renal, quando a gente tem uma alteração da função renal, mais intolerância e efeito colateral o nosso paciente pode ter com a droga. Se o início da terapia for tripla, lá no início, quando a gente falou, né, do inibidor de calcineurina ou do uso do belimumab, a gente vai utilizar, manter a terapia tripla durante a manutenção, com aqueles pontos que eu falei lá na hora que eu estava falando do tratamento multitarget. Então, assim, por exemplo, o inibidor de calcineurina, o Cadiga fala em torno de 3 anos para uso, mas ainda não é muito concreto. O belimumab, a gente vai usar de 2 a 3 anos. Então, assim, a gente tem essas questões que a gente precisa ficar atento. Se a gente não possuir acesso ao micofenolato ou o paciente apresentar uma intolerância, a gente pode lançar a mão da azatioprina no tratamento de manutenção. E aí a dose é de 1,5 a 2 miligramas quilo dia. Se a gente tiver uma indisponibilidade ou uma intolerância tanto ao micofenolato quanto à azatioprina, a gente vai pensar no tacrolimus. E a gente vai manter o nível do tacrolimus entre 4 a 6. Ou então pensar na ciclosporina e manter o nível de 50 a 100. Os glicocorticoides, igual a gente já falou anteriormente, ele deve ser reduzido para a menor dose possível dentro da manutenção e o mais rápido possível dentro de uma segurança, né? E aí a gente pode pensar na descontinuação do glicocorticoide depois que o meu paciente tiver uma resposta renal clínica completa por mais de 12 meses. E aí, nessa resposta renal clínica completa, a gente tem que pensar na proteinúria, a gente tem que pensar na hematúria dismórfica, e pensando na proteinúria, a gente tem que ver se aquela proteinúria que pode estar persistindo ali é uma proteinúria porque a gente ainda tem atividade de doença, ou se é, por exemplo, uma proteinúria residual da lesão. A terapia de manutenção a gente vai manter por pelo menos 36 meses, né? Em torno de 3 a 5 anos. E os pacientes que alcançaram remissão parcial tendem a permanecer em imunossupressão de manutenção de forma indefinida. Então, o tempo não determina. E como que a gente vai pensar nessa questão de remissão parcial? Se eu tenho um paciente que ele tem uma proteinúria persistente, eu tenho que avaliar outras formas para saber se aquele lúpus está em atividade ou não. Manifestação clínica, por exemplo, extrarrenal, se esse paciente tem hematúria dismórfica, porque se ele tem hematúria dismórfica, pode ser sinal de atividade renal. Se esse paciente tem prova sorológica positiva ou negativa, esse paciente é um paciente que está com anti-DNA reagente, esse paciente é um paciente que está com C3 e C4 consumido, ou esse paciente é um paciente que não tem hematúria dismórfica, não tem anti-DNA positivo, C3, C4 está normal, e ele mantém uma proteinúria residual. Porque se esse paciente for um paciente que mantém dentro desses critérios somente uma proteinúria residual, a gente pode pensar que essa proteinúria é secundária DRC e que ele vai persistir com essa proteinúria, e aí, nesses casos, a gente pode avaliar a suspensão da terapia de manutenção.
Se eu ficar em dúvida, eu posso interrogar a realização de uma biópsia renal. Essa nova biópsia renal vai me mostrar se ele tem ali critérios de cronicidade e não de atividade, e aí eu vou pensar em suspender essa terapia de manutenção. Bom, então a gente falou do tratamento da classe 1 e da classe 2, a gente falou do tratamento da classe 3 e 4, podendo ou não estar associadas à classe 5, e agora nós vamos falar especificamente sobre a classe 5. Se a gente tiver uma classe 5 e a gente tiver uma proteinúria em baixo nível, a gente vai pensar em pontos que a gente precisa fazer. Então, na proteinúria de baixo nível, eu vou prevenir e tratar complicações, eu vou fazer um bloqueio do sistema renina-angiotensina e um bom controle pressórico. Além disso, meu tratamento imunossupressor vai ser guiado pelas manifestações extrarrenais e não porque está com uma classe 5 na biópsia renal. E aí, voltando ao início do da nossa aula, que a gente falou desde o início, a gente vai utilizar a hidroxicloroquina, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação formal a ela. Se a gente tiver uma proteinúria na faixa nefrótica, eu vou fazer os mesmos tópicos. Eu vou prevenir e tratar a complicação, eu vou fazer o bloqueio do sistema renina-angiotensina, vou fazer um bom controle pressórico e vou fazer um tratamento imunossupressor associado associando glicocorticoide e outro imunossupressor. Aí, esse outro imunossupressor, a gente tem as várias imunossupressores que a gente já falou, ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina, belimumab, e aí a gente vai optar por outro imunossupressor. E, mais uma vez, o uso da hidroxicloroquina, se possível for. O próprio CADIGO relata que a gente tem uma falta de dados muito robustos no tratamento da nefrite lúpica classe 5. Principalmente para os pacientes que apresentam síndrome nefrótica. E aí a gente observa que até o momento, os dados mais favoráveis foram a combinação do glicocorticoide com o micofenolato e um inibidor da calcineurina ou a ciclofosfamida. Isso pelo CADIGO, as informações que a gente deu agora. Já pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e pelo Colégio Americano de Reumatologia, a gente tem indicação de imunossupressão independente da faixa de proteinúria, se está em faixa nefrótica ou não. Então, lá como no CADIGO, né, nesse primeiro tópico, se proteinúria em baixo nível e não em faixa nefrótica, que fala que o tratamento tem que ser guiado por manifestações extrarrenais, isso pelo CADIGO, já pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e pelo ACR, eles indicam que tem que ter uma imunossupressão voltada para esse caso, se tiver uma nefrite lúpica classe 5, independente de estar em faixa nefrótica ou não. Então, nós vimos, né, o tratamento da classe 1 e 2, tratamento da classe 3 e 4 e o tratamento da classe 5. Não coloquei o tratamento da classe 6, porque a classe 6 é a DRC estabelecida e voltado para o tratamento renal é o que a gente já sabe fazer da DRC mesmo. As questões além do quadro da DRC vão ser direcionadas para as manifestações extrarrenais. Ok, então a gente tratou o paciente e a gente vai pensar agora se esse paciente está tendo uma resposta clínica adequada ao tratamento. E aí eu preciso ficar atento a algumas questões. Se depois de 3 a 4 semanas que eu estiver fazendo meu tratamento de indução, eu não tiver uma melhora, ou tiver uma piora do quadro, eu tenho uma resposta insatisfatória e eu preciso pensar o que pode estar acontecendo. O que é uma boa resposta clínica ao tratamento? Quando eu tenho uma proteinúria de 0,7 a 0,8 gramas em 24 horas após um ano de tratamento. E junto com isso, eu tenho uma estabilidade ou até uma melhora da função renal. Isso independente do tratamento que eu escolher fazer. Se é o tratamento com micofenolato, se é o tratamento com ciclofosfamida, se é o tratamento multitarget ou não. Além disso, eu penso em uma normalização dos níveis de complemento e uma redução em 25% da proteinúria em 8 semanas. Então, eu vou avaliar o paciente com 3 e 4 semanas. O paciente ele teve uma melhora
ele não teve melhora ou ele teve uma piora do quadro, está insatisfatório, eu tenho que repensar. Eu vou avaliar com 8 semanas. Esse paciente, ele teve uma redução menor que 25% da proteinúria e eu não tive uma normalização dos níveis do complemento, eu preciso pensar porque a resposta clínica pode estar inapropriada. E além disso, né, além das questões da proteinúria, eu preciso ficar atento às manifestações extrarrenais, ao perfil imunológico do paciente e à hematura dismórfica, porque são formas de eu acompanhar o meu paciente, principalmente se eu tiver um paciente que já tem uma lesão de cronicidade maior e que eu vou pensar que nesse paciente eu vou ter uma proteinúria residual. Se a gente obtiver uma resposta renal satisfatória, então o paciente evoluiu bem, eu fiz meu tratamento de indução, o paciente está evoluindo bem. Eu vou dosar a proteinúria de 24 horas a cada 3 a 6 meses. E aí, gente, é proteinúria de 24 horas que os guidelines trazem, não é amostra isolada. E quando eu vou pensar que o paciente, se eu não fechar esses critérios da resposta clínica eficaz, o que eu tenho que pensar diante de uma resposta insatisfatória? Primeira coisa, eu vou verificar a adesão do paciente. É muito alta a taxa de má adesão na nefrite lúpica, justamente porque os medicamentos têm muito efeito colateral. Então, os pacientes, por exemplo, detestam usar corticoide. Os pacientes ele têm baixa aceitação gástrica, em alguns casos, ao micofenolato. Então, eu preciso avaliar a adesão ao tratamento. Não, o paciente está utilizando o tratamento corretamente, eu confiei no que o paciente me disse. Eu vou avaliar as dosagens da droga. A droga está em dosagem correta? Ok, então o paciente está em uma adesão, a dosagem está ok. Eu posso pensar em repetir a biópsia em caso de suspeita de cronicidade, e aí a minha proteinúria vai manter, ou se eu tiver algum outro diagnóstico associado, como MAT, que possa estar gerando a piora desse quadro. Além disso, se a questão da adesão não for um problema, se a questão da dosagem não for um problema, e se não tiver uma cronicidade ou um diagnóstico associado, eu vou avaliar a troca de imunossupressão. Então, é um paciente que começou com terapia de indução com micofenolato, eu vou suspender o micofenolato e iniciar a ciclofosfamida. E em caso de pacientes refratários, a gente vai considerar a adição de rituximab ou outras terapias biológicas. Curso prolongado de ciclofosfamida, IV, claro, ou então inscrição do paciente em ensaios clínicos, se o paciente elegível for. Então, a gente pegou um paciente, fez tratamento de indução, fez o tratamento de manutenção, o paciente teve uma boa resposta clínica de acordo com esses padrões que a gente conversou. Quanto que eu vou pensar em recidiva? Se o paciente teve uma estabilidade e voltou a piorar tanto a parte da proteinúria, né? Lembrando dessas questões da cronicidade que eu tenho que pensar, quanto a parte imunológica, quanto manifestação extrarrenal, ou voltou a apresentar hematuria dismórfica, eu preciso pensar em recidiva. Se eu penso em recidiva, eu preciso pensar em repetir a biópsia. Por quê? Porque, igual a gente falou lá no início, histopatologicamente, a gente tem uma gama importante de manifestações histopatológicas e uma classe pode se transformar em outra. Eu posso utilizar a mesma terapia inicial ou eu posso fazer uma dose alternativa. Lembrando que se eu usar a mesma terapia inicial e a minha terapia inicial foi com ciclofosfamida, eu preciso lembrar que mesmo se foi há 10 anos atrás, a dose da ciclofosfamida é uma dose acumulativa. E eu vou pensar num paciente como um todo, avaliar a atividade de doença e não somente proteinúria. Agora, como um ponto só para pontuar assim mesmo, a gente vai a questão da gravidez no paciente portador de lúpus, né, que apresentou ou apresenta manifestação renal. As pacientes devem ser aconselhadas a evitar a gravidez enquanto a doença estiver ativa ou quando o tratamento com medicamento potencialmente teratogênico estiver em andamento. E por 6 meses após a nefrite lúpica se tornar inativa. Então, o paciente precisa estar
imunologicamente inativo, e a questão de proteinúria, hematuria dismórfica por pelo menos 6 meses, para depois eu pensar numa possível gestação. Glicocorticoides, hidroxicloroquina, azatioprina, tacrolimo, ciclosporina são considerados tratamentos imunossupressores seguros para uso durante a gravidez, mas o micofenolato não. Então, o micofenolato eu não devo utilizar durante a gravidez e ele deve ser suspenso com um tempo seguro antes mesmo do paciente engravidar. E nos pacientes gestantes, né, portadora de lúpus, e com histórico de nefrite lúpica, a gente tem que iniciar o AS antes da 16ª semana. Então, nós vamos voltar agora no nosso caso clínico, né? Então, a paciente, ela foi diagnosticada com lúpus, ela veio uma classe 4, não associada à classe 5, e qual foi o esquema escolhido para essa paciente? A gente fez para ela o NIH, com uma exceção de que o sexto ciclo do NIH, o sexto ciclo com ciclofosfamida, foi suspenso devido a um quadro de infecção de via aérea superior. E aí, a partir desse momento, a gente já converteu ela para o micofenolato. Atualmente, ela está em uso de prednisona 5, hidroxicloroquina 400 e micofenolato de mofetil 1 grama de 12 em 12. Como medida nefroprotetora, ela está com enalapril e espironolactona. E os últimos exames que tinha no prontuário dela, tem um hemograma inocente, uma albumina boa, C3 e C4 normais, o anti-DNA não reagente, uma creatinina excelente, é a mesma de entrada dela, de 0,5, um AUC de 0,06, com uma proteinúria de 24 horas de 136 miligramas. Ou seja, essa paciente apresentou uma redução completa do quadro e está inativa no momento em terapia de manutenção. Essas são as referências. Muito obrigada, gente. E Thalita, parabéns pela aula. Eu vou só parar aqui a gravação